bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o valor que deve ser economizado a partir da medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. As ações têm como meta combater fraudes, melhorar a qualidade dos gastos e aumentar a eficiência da Previdência Social. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim, que acompanhou esse anúncio no Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. As medidas de combate à fraude em benefícios do INSS devem gerar uma economia de quase 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai destinar 300 milhões de reais para colocar em prática as mudanças. São ações que incluem a revisão dos auxílios doenças e aposentadorias por invalidez. O ministro Onyx Lorenzoni falou sobre os objetivos da medida provisória. Vamos ver. Uma das metas que está sendo estabelecida pelo governo é no sentido de criar mecanismos que nos permitam combater essas fraudes, dar eficiência ao sistema. O foco dessa medida provisória é a melhoria da gestão e da eficiência do INSS. Serão redirecionados aproximadamente 300 milhões de reais para o exercício deste combate, e a expectativa que o governo Bolsonaro tem é de, neste ano, arrecadar algo em torno de 9 bilhões de reais, não arrecadar, perdão. Uma outra medida anunciada será o auxílio reclusão concedido aos dependentes de presos. Antes, o segurado precisava fazer apenas uma contribuição para a Previdência para ter direito ao benefício. Agora serão necessárias 24 contribuições. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, explicou ainda que o auxílio reclusão não pode acumular com outros benefícios. Só terá direito quem está em regime fechado, né? Então, quem está em regime semiaberto não terá mais direito ao regime reclusão. Eu pedi para ler aqui, que eu estou sem óculos mesmo, tem que ler daqui. A proibição de acumulação com outros benefícios, então, se a família tem Bolsa Família ou alguma outra, ou algum outro benefício que é dado também pelo sistema de Seguridade Social e de Assistência, terá que haver a opção, não poderá haver acumulação. Outra medida é quanto à aposentadoria rural. Vai ser criado um cadastro de quem tem direito ao benefício. Esse documento vai fornecer dados para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a partir de 2020 vai ser a única forma de comprovar o tempo de trabalho rural sem contribuição. O presidente do INSS, Renato Rodrigues, destacou que as medidas pretendem facilitar o acesso do trabalhador rural ao sistema previdenciário. Tudo isso é para permitir acesso do trabalhador rural ao nosso sistema previdenciário, mas não utilizando os meios utilizados até o momento, que são as centrais sindicais. Então, ele poderá utilizar em toda a rede, Pronater, as EMATERs, como bem foi falado. Esperamos, com isso, aumentar a segurança no processo de reconhecimento de direitos e concessão de benefícios dos trabalhadores rurais, mais especificamente dos segurados especiais, e evitar, naturalmente, um enorme espaço para fraude nesse âmbito. De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, a medida provisória será publicada em edição extra no Diário Oficial da União ainda hoje. Com isso, a medida passa a ter força de lei e já começa a valer. Mas para que seja uma lei definitiva, o Congresso Nacional terá que aprovar em até 120 dias. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Uma boa noite para você. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, recebeu hoje o presidente executivo do Instituto Aço Brasil. O principal tema da reunião foi a restrição anunciada esta semana pela União Europeia para a compra do produto brasileiro. Luana Karen tem os detalhes. O
O governo do Brasil está em contato com a União Europeia e com representantes do setor de aço na tentativa de preservar as exportações do país após o bloco europeu anunciar que vai impor barreiras sobre a importação do produto brasileiro. A medida deverá entrar em vigor no início de fevereiro. A União Europeia é o destino de 15% das exportações brasileiras de aço. Nesta sexta-feira, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil se reuniu com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, para tratar do assunto. Segundo Marco Polo de Melo Lopes, a limitação das exportações é um agravante no mercado que tem excedente de produção. Segundo ele, para a implementação dessas restrições, a União Europeia entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que já respondeu aos questionamentos, solicitando alterações e fazendo reivindicações sobre a medida adotada. A sistemática na implementação de uma salvaguarda estabelece que a União Europeia faça as chamadas contatos bilaterais, as consultas bilaterais. Isso foi feito na segunda-feira passada e o governo brasileiro, através do MRE, já colocou as posições, as reivindicações, as solicitações de alteração das medidas que foram adotadas. Nós vamos ter que aguardar agora a resposta da União Europeia. Agora, para finalizar, a expectativa do setor para esse novo governo? Olha, nós temos uma expectativa muito positiva que com o governo Bolsonaro e com aquilo que tem sido desenhado, faça com que se tenha uma efetiva recuperação do mercado interno, que é a nossa prioridade principal. O aço é imprescindível, ele está em todos os processos, né? É importante que se tenha uma siderurgia forte, né? E a nossa expectativa é que a gente tenha efetivamente a retomada, que a abertura comercial que vem sendo anunciada pelo governo seja feita assim de forma gradual, segura e negociada, e que antes dessa abertura se corrijam as chamadas assimetrias competitivas, o famoso custo Brasil. As ações de acolhimento aos venezuelanos vão continuar. Uma comitiva de ministros esteve no estado de Roraima nos últimos 2 dias para acompanhar o trabalho das equipes que recebem os imigrantes. Quem mostra pra gente é a repórter Márcia Fernandes. A bordo do cargueiro Amazonas da Força Aérea Brasileira, a comitiva saiu de Boa Vista rumo a Pacaraima. A rotina da cidade mudou há cerca de 2 anos com o aumento da migração de venezuelanos. Pacaraima é a principal fronteira com a Venezuela. Todos os dias, cerca de 500 venezuelanos entram no Brasil pela cidade. Ao chegar em Pacaraima, os ministros conheceram um posto de triagem inaugurado em junho do ano passado. Logo na entrada, os imigrantes são imunizados contra doenças como febre amarela e sarampo. Quando você tem entrada em bloco de pessoas, como ocorreu aqui no caso de Roraima, as pessoas que vêm de fora com a doença rapidamente transmitem essas doenças infecciosas. Então, o motivo de nós virmos aqui, primeiro, é para ver como que está sendo feita essa abordagem. Depois é criar um grande cinturão aqui em Roraima de grande imunização da nossa população e daqueles que vêm, porque com isso não deixa haver uma multiplicidade. Se acontecer um caso, pontualmente ele é detectado e faz o isolamento. Os ministros conheceram também o posto para identificação, onde os venezuelanos tiram os primeiros documentos, e a central de atendimento da Polícia Federal, onde dão entrada no pedido de refúgio ou de residência permanente. Há ainda acesso à assistência social e encaminhamento para abrigos. O ministro da Controladoria Geral da União falou que é preciso manter um controle rígido das verbas para que operações como essas possam prosseguir e que o Exército tem mantido uma boa gestão dos recursos. O Exército vem fazendo um grande trabalho, o Ministério da Defesa vem controlando bem esses recursos, eles vêm aplicando, estão com uma gestão muito boa. A gente veio mais para conhecer e também para realizar um trabalho no governo do Estado. Nós temos um outro viés, que não é relativo à operação acolhida, e sim de um repasse de recursos do governo federal para o apoio ao estado de Roraima. E nós viemos aqui verificar como está a aplicação desse recurso e também tentar traçar um termo de cooperação com o governo do estado para a gente dar um auxílio na análise das contas públicas, para a gente conseguir sanear essas contas e permitir ao governo do estado ter uma governabilidade melhor.
Os ministros encerraram a visita com uma ideia mais clara sobre o trabalho desenvolvido pela Operação Acolhida e a realidade dos venezuelanos que buscam abrigo no Brasil. O governo federal quer agora aproveitar os dados colhidos para elaborar políticas públicas para acolhimento dos venezuelanos e apoio para os moradores de Roraima, que sofrem com fluxo migratório. No primeiro dia de viagem, os ministros visitaram abrigos em Boa Vista e conversaram com representantes do governo local e também com quem atua na recepção dos venezuelanos. Em entrevista na capital, o ministro Fernando Azevedo descartou fechar a fronteira e confirmou a continuidade da Operação Acolhida. A visão nossa aqui é verificar a operação que está em andamento desde 2018, vai continuar. A gente não pode interromper isso, não pode, isso aí não seria uma coisa humanitária. O ministro da Educação, Ricardo Belles, disse que a prioridade é atender as crianças. Nós temos uma secretaria que cuida de alfabetização. Acionarei o responsável por essa secretaria para que desenvolva junto a estas professoras um trabalho sobre métodos novos de alfabetização. Encontrei uma criancinha com deficiência auditiva e nós poderíamos dar uma ajuda nesse sentido. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou sobre a continuidade da interiorização dos venezuelanos. O nosso plano agora é ampliar isso, oferecer algumas vantagens a outros municípios, estados, para que eles possam acolher um número maior e com isso diminuir a demanda aqui da própria estrutura pública de Roraima e de Boa Vista, E no próximo bloco sai nota individual